aqui pela manhã perdeu a grande oportunidade de conhecer e de ouvir um conferencista internacional. Amém, Pedro? Estou profetizando na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, oriundo da Igreja Brasil para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora à noite, queridos, a evangelista Elidiane, amém? Estará ministrando sobre o tema "Para Ele existimos". Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que ela já está na presença do Senhor, mas iremos neste momento orar, amém? E as crianças não descem, adolescentes não descem hoje, ninguém desce, só sobe, amém? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai santo, justo, amado, poderoso e eterno, Senhor, continuamos na tua presença. E quão maravilhoso é, Senhor, estar diante de ti, te bendizer e te exaltar. Senhor, nesta hora, Pai, vem e ministra, Senhor amado, através da tua filha, Senhor, a tua igreja, aquilo que é a tua vontade, aquilo que é o teu querer para as nossas vidas, Senhor. E que o inimigo não tenha o poder de roubar do nosso coração, nem da nossa mente a tua palavra. Sê conosco, Senhor, faze-nos conforme o teu querer. Te bendizemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu estou muito feliz, agradeço ao Senhor pela oportunidade, agradeço também o departamento de adolescentes, né, toda essa direção maravilhosa na pessoa da pastora Selma, que me fez o convite. Agradeço a amada igreja por me receber, na pessoa da minha pastora, Loide, e que o Senhor possa falar conosco nesta hora, nesta noite, assim como Ele tem falado com o meu coração desde o dia que recebi o convite, amém? Então, vamos abrir o nosso tema, irmãos. Eu trouxe uma Bíblia bem velhinha, o Weber falou, você vai pregar com essa Bíblia? Só que, irmãos, é a Bíblia que eu mais consigo entender. E aí eu passei um tempão fazendo anotações nela e depois ele queria que eu trocasse por uma Bíblia mais bonitinha. Falei, não vai dar certo, não. Então, vamos abrir, irmãos, a Bíblia, lá em Atos, capítulo 17... no versículo 28, amém? Atos 17, 28. Nós temos dois textos que compuseram esse tema maravilhoso. E um deles, eu vou ler somente os textos, né? Atos 17, 28, que diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Só a parte A. E aí nós vamos agora lá para Romanos, né, que é o nosso segundo texto, no capítulo 11, o versículo 36. Amém? Romanos 11, 36. Que diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Os irmãos podeis assentar. Aleluia. Irmãos, ontem nós ouvimos muito sobre o contexto desse texto, principalmente o de Atos, através da nossa irmã Érica, que nos trouxe alguns detalhes bem interessantes sobre o texto de Atos. E hoje de manhã o Pedro falou brilhantemente sobre o contexto histórico e toda a estrutura do texto de Atos. Foi tão gostoso poder ouvir, irmãos. Foi muito bom. E aí eu glorifico ao Senhor por isso. Então eu vou falar muito pouco mesmo sobre isso. E aí, irmãos, eu quero resumir. O que acontece? Lá em Atos, o Senhor nos traz o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele vai para Atenas. E quando ele chega lá, ele fica muito incomodado em ver tanta idolatria e tanta superstição no meio daquele povo. Atenas tinha um povo, como todos sabem, a Grécia, né? É o berço lá dos filósofos. Muitos ensinos que vemos até hoje nas escolas, nas faculdades, partiram de lá. E aí, Paulo, quando chega lá, ele fica muito incomodado. Ele vê que é um povo muito supersticioso, um povo muito dado à idolatria. E ele passeando no meio da cidade, ele viu muitos templos. E a palavra de Deus fala
que ele realmente fica muito incomodado e ele começa a disputar com aqueles poetas e filósofos para pegar a palavra de Deus. E ele passeando por esses templos, ele viu um altar que dizia ao Deus desconhecido. E a palavra de Deus fala que ele então, muito incomodado, começou a pregar nas praças e disputar lugar com aquelas pessoas que falavam de várias outras coisas que não agradavam o coração do Senhor. E a palavra de Deus fala que ele foi levado ao Areópago. É um nome muito difícil, mas eu treinei bastante. E aí o que acontece? Quando ele chega lá, esse era um centro que era como se fosse um tribunal daquela época em Atenas. E ele chegou lá meio que para ser julgado mesmo. E aí eles começaram a perguntar coisas a Paulo. E Paulo começou a falar sobre o centro da mensagem dele. Só que Paulo, ele era um homem muito estudado. Ele era um homem muito perspicaz. E quando ele chegou lá, ele não poderia falar sobre a história dos judeus, porque se ele falasse lá da história dos judeus, ninguém ia entender, porque eles eram gregos e eram dados a outras coisas. Então, ele usou um trecho de um filósofo da época, de um poeta da época, um helenista, e ele usou esse texto e foi justamente o que lemos. Esse texto saiu de um poema que esse homem escreveu em louvor a Zeus. E Paulo sabia que aquelas pessoas conheciam muito bem desse contexto. E Paulo, ele mudava muito a didática e a dinâmica para alcançar as pessoas de forma com que elas realmente entendessem. Ele trazia para o contexto daquela civilização, daquela cidade, e ele falava de forma familiar ao ouvido de quem ouvia. Ele mudava muito essa didática, essa dinâmica, dependendo das pessoas para quem ele pregava. Só que tem uma coisa que Paulo nunca mudava, que era a essência do seu sermão. Ele nunca mudava a essência do seu sermão, que era a crucificação, a morte de Cristo e a ressurreição. E ele sempre falava de uma escolha, irmãos. De uma escolha, ou vida eterna, ou condenação eterna. Porque quando ele falava do amor de Cristo e da ressurreição, ele falava que Jesus um dia voltaria para buscar aqueles que estavam nele. Então, resumindo essa parte de Atos, fala um pouco sobre isso. Quando nós vamos para Romanos, o texto que nós lemos está num pequeno pedaço onde Paulo louva ao Senhor e engrandece o nome do Senhor. E é muito lindo ver ele falar e glorificar o nome do Senhor com as suas palavras. Só que se você pegar um pouco do contexto do capítulo, você vai ver que Paulo estava falando justamente sobre isso. Mas eu vou deixar um pouquinho para depois. Eu quero falar um pouco com os irmãos acerca de Paulo. Quem era Paulo? Nós sabemos que era um apóstolo, um homem que foi muito usado por Deus e que graças a todo o esforço que veio dele, nós estamos aqui esta noite. Somos parte do legado de Paulo. Só que antes dele ser Paulo, ele vivia. A parte que me coube foi, nele existimos. Nós vimos ontem, nele vivemos, hoje nos movemos, e agora à noite vamos falar um pouco sobre nele existimos. E aí o que acontece, irmãos? Antes de Paulo ser Paulo, ele era Saulo. Nós conhecemos um pouco dessa história. E a Bíblia fala que Saulo era um homem diferente dos outros homens. Na verdade, ele ainda era muito, muito jovem quando o Senhor o chamou. A Bíblia conta que ele não era como qualquer um. Ele não era como qualquer jovem. Ele cresceu muito religioso e muito aplicado na religião e nas tradições do povo judeu. A Bíblia fala que ele era muito inteligente, ele era letrado, ele era muito competente em tudo aquilo que ele fazia. Ele realmente se entregava. Ele vivia. E como ele vivia, ele também produzia. A Bíblia fala que quando ele vivia, ele produzia, porque o viver gera ação. E quando você age, você produz, você trabalha, e isso é muito importante. E aí Paulo era um homem assim, ele era um jovem muito zeloso, extremamente guardado na crença dos judeus, em todas as tradições. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem comigo
a palavra, nós vamos andar só um pouquinho, irmãos, tá bom? A palavra de Deus lá em Atos, capítulo 7, no versículo 58. Essa foi a primeira vez que ouvimos falar de Saulo aqui na palavra do Senhor. Lá em Atos, no capítulo 7, no versículo 58, o Senhor nos traz à memória um episódio que aconteceu com um homem muito importante chamado Estevão. Estevão foi um homem que foi muito usado por Deus para o auxílio dos mais pobres. E ele não tinha medo, ele era um homem destemido e ele era um homem cheio do Espírito Santo, que não só auxiliava aquelas pessoas que precisavam de auxílio, como também pregava a palavra do Senhor. E a palavra de Deus fala que quando Jesus morreu, que ele ressuscitou, foi assunto aos céus, o povo não se calou. Aqueles que ficaram aqui pregaram a palavra e ensinaram. E a Bíblia nos traz Estevão. E Estevão começou a incomodar. Então, aqueles religiosos buscaram matá-lo. E nós já conhecemos qual foi o destino dele, né? Ele foi apedrejado por amor a Cristo. Mas ainda sendo apedrejado, ele viu a glória de Deus. E além de ver a glória de Deus, ele intercedeu por todos aqueles que estavam ali no momento de sua morte. Mas eu quero que vocês vejam o seguinte, lá no versículo 58, a palavra de Deus fala, a primeira referência sobre Saulo. A Bíblia diz que eles lançaram as vestes de Estevão apedrejado aos pés de Saulo. Porque ele era um dos principais daquela época. Ele não era qualquer jovem, como eu disse. E a Bíblia diz que ele era perseguidor do povo de Deus. Se os irmãos forem lá para o segundo texto, bem pertinho, no capítulo 9, os irmãos vão ver o seguinte, lá no capítulo 9, no versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Irmãos, era tão intensa a perseguição que Saulo trazia em seu coração, que a Bíblia usa o termo respirava. Ele respirava perseguições e ameaças. Isso já estava aqui dentro dele, porque ele não conseguia compreender, como todos os fariseus, como que eles seriam comparados ou equiparados a pessoas que não conheciam a Cristo. Porque todos nós sabemos que desde a antiguidade, Deus se manifestou ao seu povo de forma grandiosa e o separou para a sua glória. E ele não conseguia entender, eles não entendiam como que eles poderiam ser equiparados, irmãos, a gentios, a mim e a você. E por isso essa perseguição. Então, quando Saulo é citado aqui no capítulo 9, ele era um grande perseguidor, irmãos. Ele era tão perseguidor que no meio da perseguição, porque depois que Estevão foi apedrejado, muitos cristãos correram de Jerusalém e foram se esconder perto, relativamente perto, em Damasco, a 240 quilômetros de Jerusalém aproximadamente. E a Bíblia fala que Saulo se propôs a ir atrás desses judeus, buscando trazê-los novamente para Jerusalém, aqueles que não fossem mortos, para que fossem presos. Então, irmãos, Saulo era perseguidor, ele respirava. Mas a Bíblia nos fala, irmãos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa é uma das esperanças que o Senhor nos traz. E quando o Senhor encontra lá nesse caminho, porque Saulo saiu de Jerusalém como Saulo, ele não imaginava, a sua mente limitada, a sua mente pequena, mesmo diante de tanta grandeza e conhecimento, ele não imaginava, ele não podia supor o que o esperava no caminho de Damasco. E a Bíblia fala que quando ele estava próximo ao seu alvo, ao seu objetivo, o Senhor o encontrou no meio do caminho. E quando o Senhor o encontrou no meio do caminho, aquela estrutura inabalável, aquele homem que era inconfundível em sua sabedoria e em seu poder, ele foi estremecido. A sua base, a sua estrutura foi totalmente abalada. Porque quando o Senhor falou com ele, quando Jesus chamou o seu nome, ele simplesmente estremeceu, irmãos.
A Bíblia fala que ele não pôde mais ver. Eu vou resumir. A Bíblia fala que ele não pôde mais ver. Os homens que estavam com ele ficaram amedrontados e estremecidos ante aquela voz. E o Senhor Jesus olhou para ele e falou: Saulo, por que tu me persegues? E ele reconheceu e perguntou quem era. E Jesus respondeu que era Jesus. E a Bíblia fala, irmãos, aqui no versículo 3, fala assim: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto do seu objetivo, perto de Damasco, subitamente o cercou um grande resplendor e ele ficou cego. Um grande resplendor do céu. E caindo em terra, ouviu uma grande voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Então, aquela estrutura, aquele ser inabalável e inconfundível, ele foi modificado a partir do momento que Jesus chamou o seu nome. Irmãos, e a partir deste momento o Senhor deu uma ordem, falou: olha, você vai lá para Damasco e você vai esperar, porque lá eu falarei contigo. E ele foi, irmãos. Quando ele chegou lá em Damasco, a Bíblia fala que ele esperou por 3 dias sem ver. Ele não via. E ele ficou tão constrangido e tão abalado, que ele não comia, ele não bebia, ele esperou. Ele esperou. E a Bíblia fala que o Senhor levantou um servo que morava naquela redondeza, chamada Ananias, e falou: olha, você vai lá na rua direita e você vai encontrar lá Saulo. E eu dei a ele uma visão de que você iria, intercederia e ele voltaria a ver. Quando Ananias, servo do Senhor, ouviu falar o nome de Saulo, ele estremeceu. Ele falou: Senhor, eu tenho ouvido as coisas terríveis que esse homem tem feito com os teus servos lá em Jerusalém. E ele começou a questionar com o Senhor. E aí, Deus falou: você vai orar. Sabe por quê, irmãos? Lá no versículo 15 está escrito assim: disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Ananias foi, e ele disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos as escamas e recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Naquele momento ele foi transformado. Ele já não era mais um perseguidor, agora ele seria perseguido por amor a Cristo. Ele já não era mais Saulo, ele já não tinha mais todo o entendimento e toda a sabedoria. Ele já não detinha mais aquele poder. A partir daquele momento, agora, ele andaria com Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos fez, que nos gerou e aquele que nos enviou todos os dias. E a Bíblia fala que Saulo se transformou em Paulo e foi levantado para a glória de Deus. E aí, irmãos, quando eu fui olhar um pouquinho para essa história, como disse o versículo 25, o Senhor transformou ele de tal forma que ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Lá nessa mesma cidade de Damasco, ele teve que simplesmente fugir para salvar a sua vida. Souberam, porque ele começou a pregar, irmãos. Aquele amor que alcançou ele, aquela virtude, aquela graça, não poderia ser contida. E ele começou a pregar. Os irmãos acham que foi fácil para Paulo pregar? Ele era conhecido como perseguidor, os judeus não confiavam nele. Os cristãos fugiam dele. As pessoas em todo tempo queriam colocar à prova aquilo que realmente poderia ter sido pego
como transformação, mas ele não desistiu. E quando a gente vai analisar a palavra do Senhor, irmãos, eu vou ser muito sincera. Eu sempre gostei muito de Pedro. Eu sempre achei Pedro, assim, um exemplo. Eu sempre me vi como Pedro. E aí eu comecei a estudar sobre Paulo, agora eu realmente estou um pouco balançada, um pouco dividida, porque a gente vê o quanto que Deus transforma, o quanto que Deus abençoa. E aí eu falei com os irmãos tudo isso para chegar em um único aspecto do existir. Quando nós existimos, a existência, ela abrange o viver e o mover-se. E movimento gera, como eu disse, trabalho, atitude. E tudo isso gera uma coisa que Paulo deixou bem explicadinho lá em Gálatas. Lá em Gálatas, no capítulo 2. A Bíblia nos traz uma coisa que Paulo, esse mesmo Paulo, que foi transformado, que foi restaurado, que foi tirado de todo aquele entendimento mundano e trazido para a glória de Deus, ele nos deixou uma coisa muito preciosa. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Porque uma vez que nós fomos transformados, alcançados, uma vez que deixamos apenas de viver como Saulo vivia, e passamos a existir como Cristo quer, na presença de Cristo, porque, irmãos, o texto nos fala o seguinte: nele existimos. Nós não existimos em qualquer um ou em qualquer coisa. Nós existimos nele, no Alfa, no Ômega. Nós existimos nele, naquele que com o poder da palavra trouxe à existência todas as coisas conhecidas e aquelas que nós ainda iremos conhecer lá na glória com Cristo. Nós vivemos nele, existimos nele, nos movemos nele. É simplesmente para ele, irmãos. A glória do Senhor tem que ser visível em nossas vidas. Assim como a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo de Deus testifica sobre os seus, o Espírito tem que testificar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós não estamos falando de um homem que era velho e que já conhecia tudo e que estava cansado. Não, irmãos. Nós estamos falando de um jovem. De um jovem. Hoje nós estamos aqui no congresso de adolescentes e eu tenho visto tantas coisas lindas do Senhor operar. Esse momento família, desde ontem, tem mexido com o meu coração. Porque é tão lindo ver como o Senhor estrutura o teu povo. Só que isso não pode ficar contido aqui dentro, irmãos. Isso tem que transcender, tem que ir lá para fora. As pessoas têm que ver, refletir em minha vida, na sua vida, o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse mesmo Espírito que Deus deixou conosco, que o Senhor Jesus falou: olha, eu vou subir, mas vou te deixar um outro Consolador. Ele quem nos constrange. Tudo vem dele, irmãos. De nós não temos nada a oferecer, porque tudo vem dele. E aí, quando Paulo, transformado, a Bíblia diz que ele começou a escrever para igrejas. Ele foi conhecido como o apóstolo dos gentios, irmãos. O chamado de Paulo foi para pregar para aqueles que eram rejeitados, aqueles que viviam à margem da sociedade, aqueles que viviam à sombra do povo de Israel. Isso, irmãos, também está escrito lá no texto de Romanos, que nós lemos no capítulo 17. Se os irmãos pegarem o contexto, a Bíblia fala que pela queda de Israel, pelo fato de Israel ter endurecido o seu coração, nós tivemos essa sorte, essa graça nos alcançou. Irmãos, foi a graça do Senhor. O apóstolo dos gentios veio trazer uma mensagem que alcança todos aqueles que aceitam. Não somente aqueles que vieram da linhagem de Abraão, mas todos aqueles que são nascidos de Deus, que são nascidos do Espírito. E aí, se você for olhar lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 em diante, nós vamos ver Paulo falar sobre alguns frutos, algumas obras, né? Porque quando existimos, nós temos que produzir. Porque tudo que tem existência tem um propósito. Se você existe, você tem um propósito. Se você estuda no CG, você tem um propósito no CG.
Se você trabalha, você tem um propósito no seu trabalho. Se você, irmã, mas eu fico em casa, então você tem um propósito na sua casa. Onde você está, você tem um propósito estabelecido por Deus. E todo propósito divinamente concedido tem que ser exercido com louvor. Paulo não se intimidava diante das adversidades. E aí ele nos deixou alguns conselhos. Do versículo 16 ao versículo 21, ele nos fala um pouco sobre as obras da carne. Aquilo que a carne produz. Aquilo que o desejo da nossa carne, que é uma carne pecaminosa, desde o Éden, produz. E aquilo que nos traz destruição, que nos traz afronta. E ele fala o seguinte, ele nos cita algumas obras da carne, que são o seguinte: lascívia, impureza, prostituição, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Em um outro momento, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? A igreja vai falar sobre isso. Mas eu gostaria que os irmãos olhassem um pouco para o versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas, que são os frutos do Espírito, não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns com os outros, invejando-nos uns aos outros. E quando ele fala dos frutos do Espírito, irmãos, é o que nós precisamos produzir todos os dias. É o que os adolescentes precisam produzir todos os dias onde eles vão. Nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio do Senhor. É para isso que fomos chamados. Foi para isso que nós fomos tirados das trevas e trazidos para a maravilhosa luz do Senhor. É para isso que o Senhor Jesus morreu na cruz. No domingo passado, Joel trouxe uma mensagem. Irmãos, eu passei a semana consumida por ela. O meu coração estremecia de uma forma, porque às vezes, no dia a dia, nós nos esquecemos para que fomos chamados. De onde viemos, de onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou de uma posição, assim como Paulo estava. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, irmãos. E hoje nós temos que ter alegria. Ontem, uma das irmãs que deu uma saudação aqui, a irmã Ruth, ela falou que às vezes percebia um pouco os adolescentes e jovens entristecidos pelo que não podia fazer. Eu não posso ir para uma festa, eu não posso falar dessa forma, eu não posso usar tal roupa, não me convém fazer isso ou andar com aquele tipo de pessoa. Mas nós temos que nos alegrar, irmãos, por aquilo que o Senhor pode fazer por nós nessa vida e na vida vindoura. Porque a Bíblia fala que se nós esperarmos somente pelas coisas terrestres, somos os mais miseráveis de todos os homens. A Bíblia também nos fala, irmãos, que nós somos muito, muito bem-aventurados, porque nós não o vimos, não andamos com Ele, mas cremos na palavra dEle. Na palavra que restaura, que vivifica, que santifica, na palavra que estremece, na palavra que santifica as nossas vidas todos os dias. É muito lindo ver como o Senhor age nas nossas vidas, irmãos. Às vezes nós estamos simplesmente olhando para o milagre que se abriu, para o mar que se abriu na vida do meu irmão. Sendo que o Senhor opera milagres todos os dias nas nossas vidas. Os nossos filhos vão para a escola e voltam em segurança. Os nossos filhos saem para trabalhar e voltam em segurança. E isso é motivo de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque quem nos traz essa segurança, essa paz, é o Senhor Jesus. E quando nós falamos dos frutos do Espírito, são dons que o Senhor nos dá para exercer na sua obra, para o crescimento do Evangelho. É o que nós temos que vivenciar todos os dias. É a benignidade? É o sentimento de transbordar a bondade. E a benignidade não está somente em sentir, mas em agir, em fazer
com que o outro que está ao seu lado se sinta bem. Olhe para você e fale, olha, aquele menino não é como qualquer menino. Ele tem algo de diferente e eu quero saber que diferença é essa. A partir do momento que você despertar esse tipo de curiosidade nas pessoas, nós seremos como ímãs. Nós vamos atraindo as pessoas para Cristo. Porque todos os seres humanos, irmãos, eles têm a necessidade de um governo. Ele precisa ser governado. Ele precisa ser direcionado. A única escolha que nós temos que fazer aqui é quem vai governar a nossa vida. Quem vai direcionar os nossos passos. Para onde iremos, irmãos? Para onde iremos? E quando eu olho para os adolescentes, eu vejo, hoje, a pastora Selma falou ontem, sobre a terceirização. Eu achei isso brilhante, irmãos. Brilhante. Porque muitas vezes nós, os pais, estamos cansados, fatigados da luta do dia a dia. E é tão fácil, né, a gente delegar a obrigação, o dom que o Senhor nos deu. Eu vou tirar por mim, eu não podia ter filhos. Eu tinha uma dificuldade muito grande. Os médicos não me disseram que eu era estéril, mas falou, olha, entrega para Jesus. E eu entreguei, irmãos. Pedi ao Senhor, o Senhor me deu, me concedeu 2 filhos. E às vezes eu me pego querendo reclamar e reclamando. Cansada, fatigada. E ontem, quando a pastora Selma falou da terceirização, de nós terceirizarmos atenção, carinho, queremos delegar esse presente que o Senhor nos deu para uma outra pessoa, isso me tocou profundamente, irmãos. Porque os filhos são herança do Senhor. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido com o André, que tem 7 anos, é que um ditado que a minha mãe me dizia, não funciona. Minha mãe sempre me falou o seguinte, Elidiane, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Irmãos, isso não funciona. Não funciona. Às vezes eu falo para o André, essa música é de Deus? André, isso agrada ao Senhor? E às vezes eu me pego fazendo algumas coisinhas, ele, mãe, isso é de Deus? Mãe, isso agrada ao Senhor? Aí eu falo, André, não faz. Aí ele não faz. Mas se eu faço, ele fala, irmãos, mas é na hora. Mãe, mas a senhora não disse que não pode fazer isso? Irmãos, nós somos o maior exemplo dos nossos filhos. Então, se eu quero que o meu filho, hoje eu vi o orgulho e a felicidade da pastora Adriana e do pastor Elias vendo o Pedro pregar. Então, se eu quero que os meus filhos produzam frutos do Espírito, se eu quero que eles sejam pacientes, eu tenho que ser o quê, irmãos? Paciente. Se eu quero que os meus filhos sejam longânimos, eu tenho que ser o quê? Longânima. Se eu quero que os meus filhos tenham temperança, equilíbrio nas relações, eu tenho que ter o quê, irmãos? Equilíbrio, domínio próprio. Eu sou o maior exemplo do meu filho. É em mim que ele vai se espelhar. Porque se ele não vê em mim um bom reflexo, ele vai procurar esse reflexo lá fora. Quando nós nos olhamos no espelho, a gente vê ali uma imagem da nossa parte exterior. Mas quando nós vivemos com Cristo, o interior tem que moldar o exterior. E os nossos filhos precisam ver isso. Porque se eles não verem, se eles não enxergarem o reflexo de Cristo na minha e na sua vida, não adianta a gente falar que não agrada a Deus, não adianta a gente falar que não está no coração de Deus, não adianta eu falar para o André, tem que ler a Bíblia, se eu não leio a Bíblia. Não adianta eu falar, filho, tem que orar, se eu não oro. Às vezes lá em casa, quando a gente vai dormir, um pergunta para o outro, quem vai orar hoje? Aí, às vezes eu estou cansada, eu falo, ô Jesus, que alguém se manifeste, né? Aí ninguém se manifesta, irmãos. Eu tenho que orar e depois ela ora, depois o André ora. O espelho sou eu, irmãos. Nós somos os espelhos. Nós somos a extensão de Cristo na vida dos nossos filhos. Quando Paulo traz os frutos do Espírito, ele fala, você precisa produzir. Não dá para viver sem existir, tem que se mover, tem que gerar. Nós precisamos gerar, irmãos. Isso é muito importante.
gerar na nossa casa, gerar na nossa escola. É tão bom, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, irmãos, não tem muito tempo não, eu queria muito ser aceita. Eu tinha essa necessidade. Eu queria me encaixar, sabe? E às vezes, principalmente no começo do ano letivo, eu tinha muita dificuldade, porque eu me achava gorda, eu me achava feia. Quando eu vejo minhas fotos, irmãos, não era nada disso. Se eu tivesse aproveitado. Mas o tempo passou. E eu tinha essa necessidade de aceitação. Eu queria ser aceita. Eu queria me encaixar. E aí o que eu fazia? Eu era engraçada. E as pessoas se aproximavam de mim por quê? Porque eu era engraçada. Todo mundo queria estar perto de mim porque me achava descolada. E aí, quando eu aceitei a Jesus, que eu deixei de ser tão engraçada, que eu deixei de ser tão descolada, irmãos, foi uma crise de identidade que os irmãos não queiram saber. E aí eu aprendi a falar sozinha. Mas eu falava sozinha? Falava. Eu já falava antes de aceitar Jesus. Porque quando eu ia no caminho da escola, irmãos, eu ficava conjecturando na minha mente 1000 futuros. Sabe? Que eu sou assim, que eu vou ser assim, que eu vou casar com uma pessoa assim, que eu vou... Irmãos, era tanta história. E eu amava aquilo. E aí, quando eu estava indo para a escola, que alguém me chamava lá atrás, eu ficava numa raiva, porque eu não queria interromper a minha história. Eu queria continuar e dar um final para ela. E aí, quando eu aceitei a Jesus, eu continuei falando aos olhos dos outros sozinha. Mas a partir daquele momento eu não estava mais sozinha. Eu andava com Cristo e eu conversava com Ele. E eu falava para Ele dos meus medos, das minhas interrogações, dos meus porquês. Nem sempre eu entendia a resposta que eu obtinha. Mas Ele nunca deixou de me dar uma resposta. E eu tinha essa necessidade de aceitação. E nós percebemos hoje muitos jovens, muitos adolescentes, passando por depressões, se depreciando, se mutilando, porque querem ser aceitos dentro da própria casa e não são. Porque querem se encaixar numa sociedade que não foi feita para eles. Nós nunca vamos tomar a forma desse mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Somos forasteiros, somos peregrinos. Nós temos um propósito, precisamos produzir, mas nós não somos daqui. Nós temos que entender que queremos e estaremos com Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Essa palavra sempre mexeu muito comigo. Por isso que eu disse que desde a pregação do domingo passado, eu estou me consumindo. Porque a palavra do sacrifício vigário de Cristo mexe com a gente. Esse amor nos constrange. E foi esse amor que impactou a vida de Saulo e transformou ele em Paulo. Nós precisamos ser transformados, irmãos, todos os dias. Não chega de querer ser aceito por essa sociedade, de querer se encaixar, de querer ser legal. Irmãos, tudo isso é passageiro. A Bíblia fala que nós somos como a relva, que um dia nasce, cresce, murcha e no outro simplesmente é levada pelo vento. Nós somos assim. Vocês têm um potencial, quando eu olho para os adolescentes, hoje eu vou falar sempre do Pedro, irmãos, porque hoje eu vendo o Pedro pregar. Ontem os adolescentes cantando uma música do PG que fala sobre que sejas o meu universo. Irmãos, isso é muito forte. É forte demais a gente perceber que nós estamos no mundo e não pertencemos a ele. Aqui nós não vamos encontrar morada, porque a nossa morada não é aqui. A nossa morada é com Cristo, é no céu. Quem aqui gosta de viajar? Vocês gostam? Eu amo, não viajo tanto, mas amo. Irmãos, é tão bom você conhecer lugares novos, paisagens bonitas, se sentir relaxado, cheio de paz. Não é verdade? É tão bom, todo mundo precisa disso. Mas quem nos dá a paz que excede todo o entendimento é Cristo.
Foi Cristo, foi Deus que com o poder da palavra formou todas essas paisagens lindas que nós queremos conhecer todos os dias. Foi Ele quem me fez, quem te fez. Ele conhece as minhas e as suas fraquezas. Ele conhece onde eu deslizo, onde você desliza. E ao contrário do diabo, que é o nosso adversário, o nosso acusador, ele não nos acusa, não nos aponta. Ele nos corrige para o nosso aperfeiçoamento. Para que um dia estejamos com Ele. Porque nós temos que buscar a santidade todos os dias, irmãos. É constante. A existência tem que ser constante. Precisa ser constante. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos nele o modelo perfeito a ser seguido. E Paulo se tornou tanto um amigo de Cristo. Ele andava tanto com Cristo. Ele vivia tanto aquilo que Cristo falava, mesmo tendo uma personalidade forte, mesmo sendo cheio de conhecimento, ele ouvia tudo aquilo que Deus falava com ele e obedecia. Tanto que quando ele pediu para que Deus retirasse dele um espinho na carne, Deus falou para ele: olha, a minha graça te basta. Ele orou por 3 vezes, mas Deus não tirou, porque a graça de Deus basta. Ela é suficiente, ela enche, ela preenche. Ela retira aquilo que precisa ser retirado e ela nos molda e nos impulsiona a produzir para Ele. Irmã, a senhora está falando que então eu não preciso estudar, tenho que estudar só a Bíblia. Não, irmãos, você precisa estudar porque você precisa viver nesse mundo. Você precisa trabalhar porque você ainda está nesse mundo. Então você precisa comer, você precisa vestir. Mas todo o nosso caminhar tem que ser de acordo com o caminhar de Cristo. Se estamos no nosso trabalho, nós temos que resplandecer a Cristo. Às vezes eu fico tão incomodada quando eu vejo crente pedindo conselho para quem não é crente. Irmãos, eu sei que tem filhos das trevas que são mais prudentes do que os da luz. Eu entendo isso. Mas quando você está passando por uma dificuldade, um porquê, uma resposta que você não consegue achar, você tem que procurar alguém que está em Cristo. Para que Ele fale através da vontade de Deus para a sua vida. Para que você não venha se desviar e amanhã ou depois você olhar para trás e falar: Senhor, como tudo poderia ser diferente. É tão bom, irmãos. Esses dias eu falando com o Senhor, eu falei: Senhor, é tão bom quando a gente busca o Senhor um pouco mais intensamente, né? Quando a gente chega um pouco mais perto. Porque às vezes a gente gasta a nossa vida, o nosso ânimo, com coisas efêmeras e passageiras. E a gente se esquece que existe uma eternidade. Que aquele Deus que realizou tantas maravilhas aqui, Ele está preparando um lugar que Ele é tão lindo e tão perfeito que não chega ao meu entendimento nem ao seu. Nem ao nosso coração. Então é muito importante, irmãos, nós nos colocarmos na presença do Senhor e falar: Senhor, abala as minhas estruturas. Porque se o Senhor for retirar alguma coisa do lugar, Ele vai se responsabilizar pelos efeitos, irmãos. O Senhor não é irresponsável. E Ele não se arrepende daquele dom que Ele te entregou. Seja ele qual for. Nós temos que exercer a vontade de Deus todos os dias. Todos os dias. A fim de um único objetivo: nos encontrarmos com Ele. Nós fomos chamados para sermos sacerdócio real, irmãos. Sacerdócio de Cristo aqui nessa terra. Você foi chamado para levar a palavra do Senhor. Você foi chamado para pregar para aqueles que precisam de arrependimento, assim como eu e você precisamos todos os dias. Nós temos que entender que esse amor que um dia nos alcançou precisa alcançar a outros. Precisa resplandecer em outros. É muito importante isso. Porque para isso, esse é o nosso objetivo, irmãos. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós existimos, é para isso que nós nos movemos todos os dias. Porque a partir do momento que eu e você pensamos que não precisamos desse Cristo, tudo se perde, tudo se acaba. Não existe realmente esperança. A Bíblia fala que a vida de Paulo foi fácil? Não, irmãos, foi fácil não.
Se nós andarmos um pouquinho pela palavra de Deus, nós vamos ver o seguinte, que ele sofria risco de morte todos os dias. Ele foi açoitado, ele sofreu um naufrágio, muitas perseguições. Em todo tempo ele era atribulado, mas em nada ele se omitiu ou se calou. A obediência a Cristo excedia todas essas coisas. Então, irmãos, que nós possamos ser como Paulo era. Que nós possamos um dia chegarmos à posição de falar: sede meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. E para resumir e finalizar, eu gostaria de trazer à memória uma coisa que Paulo falou, um versículo, que diz o seguinte: que o viver para mim é ganho, mas o morrer para mim é lucro. Ele tinha certeza que onde ele estava, se ele morresse, ele iria se encontrar com Cristo. Ele tinha certeza de que Deus o esperava na glória. Ele tinha certeza que, independente de toda e qualquer tribulação, a existência dele não iria findar aqui, ia transcender e ia se resplandecer na glória, irmãos. Essa é a certeza que nós temos que ter todos os dias. Nós temos que entender que por mais dificuldades, por mais obstáculos que a gente tenha pelo fato de servirmos a Cristo, nós temos a esperança do amanhã. Nós vamos alcançar o amanhã. Estaremos com Cristo na glória e não há, irmãos, não há recompensa maior que essa. Eu acredito que aquelas pessoas que forem para o inferno, irmãos, ninguém precisa compactuar com esse meu entendimento. Mas eu acredito que as pessoas que irão ao inferno, elas saberão por que estarão lá. E eu acredito que nada vai doer mais do que saber que estarão eternamente separadas de Deus. Eternamente separadas de Deus. Nada dói mais, irmãos. Nada, eu acho que nada dói mais. A proximidade com Deus nos traz vida. Vida, liberdade. Então, irmãos, que nós possamos crescer, frutificar, ter frutos. Que nós possamos viver a vida, nos mover e existir para a glória de Deus. Buscando, sim, crescer aqui na terra, mas almejando principalmente o reino de Deus. Almejando principalmente a presença de Deus. Almejando principalmente a glória de Deus. Porque, irmãos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, eternamente e amém. Eu agradeço a oportunidade, glorifico ao Senhor pela oportunidade, que o Senhor possa nos abençoar todos os dias e que possamos, sim, viver de acordo com a vontade do Senhor, fazendo somente aquilo que agrada o coração de Deus. Amém? Glória a Jesus. Que culto maravilhoso, né, irmãos? Que evangelista boa, né? Nunca tinha ouvido pregar assim, como ela pregou essa noite. Graças a Deus. E assim o Senhor tem muito tesouro aqui no meio. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra é muito grande e o Brasil precisa ser ganho. Amém? E Deus tem muito trabalho para todos nós. Glória a Jesus.